Bom dia. Bom dia. Tia, você entrou por dois aparelhos? Como é que é? É por causa que tem dois Jéssica Caroline Souza Pontes Sim, aqui. é porque eu entrei com o meu celular e com o computador. Ah, tá. Por isso que tem dois aí. Aí vocês vão ver a minha imagem e a minha voz vai sair pelo celular e o slide pelo notebook. Entendi. Bom dia para quem entrou depois. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia. Gente, vamos lá então. Vamos conversar primeiro. Antes de entrar na aula, eu tenho que falar uma coisa importante para vocês. Eu não sei se todo mundo, se algum professor já falou, mas é o seguinte. Bom dia, tia. Bom dia. Ah, deixar a câmera ligada? Sobre deixar a câmera ligada. Ah, tá. A tia de português já avisou já. Mas vou falar de novo para quem não estava na aula escutar. Gente, é o seguinte: a gente teve uma reunião essa semana, e aí o que foi combinado nessa reunião? Que 20 pontos, então vocês vão ter 20 pontos vocês vão ganhar. Então, para quem entra na aula, para quem participa e para quem mantém a câmera ligada. Então, isso vale 20 pontos. Então, quem deixa aí a câmera desligada é o mesmo, como se nem tivesse aqui. Então, é uma regra e agora todo mundo entrar com a câmera ligada. Áudio a gente vai manter desligado, porque senão vira muito ruído. Mas a câmera ligada. Ok? E aí, gente, o que acontece? Bom. 20 pontos é muita coisa, né? Então, o bom, gente, é que vocês não percam, então, esses 20 pontos aí, porque é muita coisa. Tá bom? Acho que é isso. Galera, então é o seguinte, uma outra coisa que eu quero falar, eu já estou marcando, gente, atividade avaliativa com a galera das outras turmas. Só que, deixa eu aceitar aqui, peraí. Vai mandar agora, tia? Não, calma aí. Só aceitando aqui, mano. O que acontece? Nas outras turmas, gente, eu já estou marcando atividade avaliativa. Mas com vocês, eu ainda não vou marcar, porque vocês viram que eu ainda não terminei o livro 4, né? Ainda falta um pouco de conteúdo lá para terminar ainda. Então, já estou avisando, assim que a gente encerrar o livro 4, avaliativa. Então, já fiquem ligados aí, que quando estiver acabando, já pode saber aí que vai ter atividade aí do livro 4. Ok? Ok. Pessoal, para os que entraram depois aí, vou repetir rapidinho. Está na aula com câmera ligada e participando vale 20 pontos. Então, você que está na aula é a mesma coisa de não estar se você estiver com a câmera desligada. Para mim, não vale nada. Você está aqui com a câmera Tia, desligada. Oi? eu só tô desenrolando meu fone, que ele tá enrolado aqui. Tá bom, Yasmin. Só avisando aí para quem não. É porque eu avisei do início da aula e aí vocês ainda não estavam aí. E aí também falei que na hora que eu encerrar o livro 4, eu vou dar uma atividade avaliativa. Então vamos lá, gente. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Deixa eu só voltar aqui. Gente, de que nós estamos falando aqui nas nossas últimas aulas? Sobre água, né? A gente já falou aí como que funciona o ciclo da água. Na última aula, o que a gente falou na última aula?
sobre a dinâmica ali dos rios, a gente falou sobre as bacias hidrográficas, a gente falou de algumas interferências humanas que têm acabado com a água. Quando Então, a foi gente tem ali, isso, por tia? exemplo... Oi? Quando foi isso? Quando que foi? Na última aula, ô Caio. Não, mas quando foi a última aula? Porque eu acho que não participei. Quando foi a última aula? Gente, deixa eu só olhar o horário de vocês aqui, peraí. Alguém tá com um horário fácil aí, gente? Se tiver, acho que foi, se eu não me engano, foi Na capa do terça-feira. grupo, mas eu não tô no WhatsApp. Deve ter sido terça-feira, ô Caio. Então, vamos lá, gente. Então, na última aula, eu falei aqui sobre a interferência humana sobre os rios. Então, falei sobre o desmatamento, que é uma forma de... Foi na quarta, agora. Como é que é? Na quarta. A sua última aula foi na quarta. Na terça só teve de inglês e de história. Ah, tá. Então foi quarta, Caio. Foi Tive aula. quarta. Se for, tô sabendo que por enquanto tá tendo mais aulas às 7 horas da manhã. E eu não tô participando de muitas. Então, gente, uma das interferências humanas que eu falei na última aula foi o desmatamento. O que é ruim, Jéssica? O desmatamento. Gente, desmatamento é ruim por quê? Porque você tira ali... quando eu tiro as árvores da lateral dos rios, a tendência é que aquela terra que fica ali, ela fica mais fraca. E aí, na hora que vem uma chuva forte, sabe o que acontece? A chuva leva parte dessa terra e joga dentro do rio. E aí acaba que, com o tempo, esses rios vão secando pela quantidade de terra que é depositada ali, por conta da chuva que vem levando. Então, sem as raízes, o solo não fica firme. Então, o desmatamento é uma coisa ruim aí. Eu falei também, gente, outra coisa que eu falei na aula passada, deixa eu... Outra coisa que eu falei na aula passada foi sobre a canalização de rios. Gente, lá em São Paulo, existe o rio Tietê, que é um rio que foi canalizado. O que é a canalização? Eu pego um rio, construo lá barreiras de concreto e aquele rio vai seguir aquele curso aí que eu estiver construindo agora. Então, o rio Tietê, por exemplo, é um tipo de rio canalizado. E a canalização de rios não faz bem aí para o próprio rio, não faz bem ali para os seres que moram nesse rio, não faz bem. Então, a canalização também é um tipo de interferência aí sobre os rios. O notebook tá ruim, gente. Deus me livre. Não tá passando. Outro tipo de interferência, gente, lixo. O ser humano joga muito lixo nos rios. E aí eu não preciso nem falar, né, que isso vira. Se as águas são que a gente usa para beber, se eu estou jogando lixo, o que eu estou fazendo? Acabando com elas aí. E aí eu também falei, gente, que para ter um futuro sustentável, o que seria bom que fizesse? A gente precisa mudar os nossos hábitos com relação ao uso da água. E uma coisa boa também que deveria ser feito é a revitalização de rios urbanos. Essa foto que eu coloquei aqui, ó, é um rio, gente, que fica lá, deixa eu lembrar onde que fica esse rio aqui, Coreia do Sul. Esse rio fica lá na Coreia do Sul. Era um rio que era lá, um rio sujo, poluído. E aí o governo coreano pegou aquele rio e revitalizou, tratou aquele rio, colocou ali espécies de animais ali de novo. Então, revitalizou e agora ele é um rio limpo. Então, é muito importante aí essa questão da revitalização. Jéssica, mas o que você vai falar hoje, Jéssica? Eu vou falar sobre águas subterrâneas. A gente sabe que quando chove, boa parte da água vai para onde, gente? Se infiltra, vai para debaixo da terra, vai para o subterrâneo. Então, a gente precisa falar sobre esse tipo de água aí. Só um momento, gente, eu vou beber água, inclusive, porque minha garganta tá doendo muito hoje. Já falei muito, já dei muita aula. Inclusive, já que eu tô falando de água, vou beber uma água rapidinho. Ok. Vamos lá.
Então, gente, a maior fonte de água doce disponível para o consumo humano encontra-se no subsolo. Isso, gente, é fato. A água superficial, que são as águas aí que estão por cima da terra, a maioria é salgada. Então, a água doce aí, ela está praticamente concentrada em quê? Geleiras e subterrâneo. Então, boa parte aí da água doce disponível está no subsolo. Então, são as chamadas aí que a gente chama de águas subterrâneas. Existe aí, gente, alguns países como Dinamarca, Arábia Saudita e Malta utilizam exclusivamente essas águas para seu abastecimento. Vocês já pararam para pensar como, por exemplo, um país como a Arábia Saudita, que fica lá no meio do deserto, como que eles fazem para obter água? Então, aí agora vocês sabem que esses países aí são países que usam exclusivamente água subterrânea para o seu abastecimento. Então, gente, o acesso a essas águas aí normalmente é feito por meio de poços. Aqui em Goiás tem muito disso, né? Poço artesiano. Por quê? Porque boa parte da água doce está onde? Está no subterrâneo. Então, por isso que se cava tanto poço. No Brasil, gente, os primeiros poços que se tem registro datam lá do período colonial. Então, segundo dados da ANA, ANA, gente, não é uma pessoa, não. A ANA é a Agência Nacional de Águas. Então, essa agência diz que mais de 55% dos municípios brasileiros utilizam a água subterrânea para o seu abastecimento. Então, gente, boa parte, a parte gigantesca da nossa água doce é subterrânea. E no Brasil se utiliza também muito. E em alguns países isso o uso é quase que exclusivo. E aí o que acontece? Então aqui em Goiás, gente, se a gente for ver, tem muito poço artesiano, muito. Toda fazenda tem um poço artesiano. Até as pessoas estão fazendo poço nas suas casas. Então tem muito poço artesiano. Então, gente, as águas subterrâneas, elas podem ser encontradas, o título lá são águas invisíveis, por quê? Porque a gente não vê nessas águas. Então, as águas subterrâneas, elas podem ser encontradas principalmente no que a gente chama de aquíferos. O que são os aquíferos? São unidades rochosas que armazenam água. Jéssica, como assim? Uma pedra armazenando água? Exatamente isso. Rochas que têm a capacidade de armazenar água. Então, dependendo das características aí, essas rochas armazenam água no interior dos seus poros, semelhante a esponjas ou suas fissuras. Gente, vocês já viram, por exemplo, bucha de lavar vasilha, você já viu que ela acumula água? Você lava ali a vasilha, quando você vai pegar, ela tá cheinha de água. Por quê? Porque ela tem uns porozinhos que faz aquela água entrar para dentro ali. E nessas rochas aqui, existem alguns tipos de rochas que têm essa característica de puxar a água ali para dentro dela. E aí, então, eu chamo isso aí de aquíferos. Então, são rochas gigantes que têm a capacidade de puxar essa água. E aí, então, gente, no Brasil, a gente tem 2 aquíferos que são os maiores aquíferos do mundo. E aí, que aquíferos são esses, gente? Aquífero do Alter do Chão. Inclusive, Alter do Chão é um lugar, gente, que eu morro de vontade de conhecer no Brasil. É um lugar no Pará. E aí, lá nesse lugar, tem aí um aquífero. Então, tem uma rocha lá, debaixo da terra, e tem muita água. E aí, então, absorve ali muita água. É uma cadeia de rochas ali, por baixo da terra, que absorve muita água. Então, gente, a gente tem lá o aquífero Alter do Chão, situado ali sobre 3 estados. Aqui está falando Amazônia, mas tem também lá no Pará. Tem um pedaço no Pará também. E a gente tem também o aquífero Guarani. Esse, gente, é muito famoso, porque parte dele passa aqui em Goiás, inclusive. Então, o aquífero Guarani, localizado sobre 8 estados brasileiros, além de se estender pelos territórios da Argentina, Paraguai e Uruguai. Apesar, gente, de Alter do Chão apresentar menor extensão, ele possui maior quantidade de água reservada, sendo aí o maior aquífero em volume de água. Esse mapinha que eu trouxe aqui, gente, olha lá para vocês verem.
vocês verem lá em cima no mapa, de azulzinho lá eu tenho um aquífero. Opa, passou aqui, desculpa. Aqui de azulzinho, aqui em cima, eu tenho um aquífero Alter do Chão. Como eu disse para vocês, gente, tem um pedaço dele no Pará. Olha o Pará aqui. O livro fala que é só Amazonas. Não é só Amazonas. Ele pega um pedaço do Pará. Olha para você ver ele em cima do Pará aqui. Ele pega também um pedaço do Pará. E lá embaixo, gente, olha o tamanho do aquífero Guarani. Essa parte de azul inteira aqui embaixo aqui é tudo aquífero Guarani. Então é gigante. Então, Tem até na Argentina, tia, esse aquífero aí. Até na Argentina. Ele é muito grande. Então, gente, o que são os aquíferos? Gente, então a água, boa parte aí, praticamente quase toda a nossa água doce é subterrânea. E aí, elas são reservadas principalmente por meio dos aquíferos. O que são os aquíferos? São rochas, são um monte de rochas, cadeia de rochas gigantes que absorvem essa água. E aí vai absorvendo, retendo aquela água, retendo. E aí fica um monte de água ali no subterrâneo. E aí a gente tem aqui no Brasil 2 aquíferos que são os maiores do mundo, que é o do Alter do Chão e o Guarani. Eu não sei se vocês já viram, gente, a Globo antigamente tinha uma propaganda assim, ó, aquífero Guarani, a maior, não sei o quê. Não sei se vocês já viram essa propaganda, mas a Globo passava direto. A Globo tinha um negócio parece que era Globo Ecologia, passava nas propagandas. Globo Ecologia. Aí ele falava muito do aquífero Guarani. O aquífero Guarani é um aquífero localizado em 8 estados brasileiros. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi bastante. Então, o aquífero Guarani é isso aí, gigantesco. Então, tá aí, pega 8 estados brasileiros, mais lá, Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, é muito grande. Tia, o aquífero Guarani aguenta 84 quadrilhões de litros de água. É muita coisa. Muito. Então, gente, graças a Deus que a gente tem isso, né, aqui no nosso país. Porque, assim, se a gente fosse depender das águas superficiais, dos rios, dos lagos, gente, a gente não teria água para abastecimento. Não teria. Por quê? Porque não dá, os rios estão secando, o ser humano está destruindo com os rios aí. Então, não daria aí para sustentar a quantidade aí de água que a gente precisa. Então, graças aos aquíferos, o nosso país aí é privilegiado. Gente, tem países que a água é caríssimo. Por que a água é caríssima? É aquela questão que eu falei pro Caio. Que se eu deixo grátis, aí ninguém dá conta, né? Vira um consumo. Porque tem pouca água, não é? Tem pouca água, então eu preciso cobrar por isso. E existem O quê, mamãe? Tia, já viu Tá que bom, aquelas a águas gente são arruma. R$50? Só que Como é que parece é? que o preço inteiro... Já viu aquelas águas que são R$50, mas parece que o preço inteiro A delas mamãe, pode ser mais mamãe, a barato? senhora vai hoje? Gente, tem alguém falando com a mãe aí. É a Ó, todo mundo- Yasmin. Desativa o áudio dela. Pronto. Gente, então, tem alguns lugares aí que a água é caríssima. Por quê? Porque não se tem muita água. Então, você tem que cobrar mais caro para as pessoas terem consciência de que não pode aí gastar muito. Então, Lá nos Estados Unidos é $7. como é que é? 7 não é $1, não? Quem que falou, gente? $7. Tá, só Aonde que a água é $7? Meu Deus, muito caro. É muito caro. É tipo R$20, 30. Estados Unidos. 7 vezes 5 é 30. O dólar tá mais de R$5. É muito caro. Gente, então, a água em alguns lugares aí é Não, bem... isso era mais antigo. Aí você vai falar assim pra mim, Jéssica, mas então se aqui no Brasil tem muita água, a gente pode gastar horrores. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje em dia, a gente já destruiu praticamente com os rios, com os lagos. Nós destruímos boa parte dos rios e dos lagos. E o que acontece? Sabe o que nós, seres humanos, estamos fazendo agora? Ah, tem muita água subterrânea. Sabe o que está acontecendo? Todo mundo está cavando um poço. Todo mundo está tendo lá seu poço. E sabe o que isso acontece? Vocês acham que a água subterrânea nunca vai esgotar? Se continuar com consumo alto, é óbvio que sim.
Então, gente, nós acabamos aí com as águas superficiais, as águas aí dos rios, dos lagos, tá em menor quantidade. E se nós não pararmos de cavar tanto poço, a gente vai ter problema no futuro também com as águas aí subterrâneas, porque tá gastando muita água subterrânea. Todo mundo tem um poço e ninguém preocupa ali com a questão do poço. Gente, uma coisa, existe, eu não sei se já está em prática, mas eu estava lendo uma vez sobre isso, que iriam começar a cobrar, tipo a Saneago ia começar a cobrar também pelas águas superficiais. Então você cava um poço na sua casa, mas mesmo assim a Saneago vai cobrar de você. Por quê? Porque senão você gasta água demais e a água subterrânea não pode ser gasta também assim, adoidado. Então tem que ter um controle aí. E aí, se não coloca preço nas coisas, o povo gasta aí do jeito que quer. Mas vamos dar sequência aqui então, gente. Tá, como que funciona lá? As águas subterrâneas estão paradinhas, gente? Não estão paradinhas, mas vamos entender a coisa toda aqui. Então, apesar dessas águas aí ficarem no subsolo, as águas subterrâneas não estão paradas. Elas movimentam-se de modo lento e estão totalmente conectadas às águas superficiais dos rios, riachos, córregos, lagos e lagoas. Agora aí a gente vai ver por que elas estão conectadas aí. Então, na verdade, são as águas subterrâneas que abastecem aí boa parte dessas águas superficiais. Então, as águas subterrâneas abastecem, Jéssica, os rios, os lagos, sim. A gente vai ver no próximo slide aqui que sim, elas abastecem também. A chuva abastece? Sim. Mas as águas subterrâneas também abastecem aí essas águas superficiais. Então, gente, a água que se infiltra no solo pode encontrar uma rocha aquífera. Nesse percurso, que ocorre de maneira bem lenta, muitas das impurezas contidas na água são retidas em um processo natural de filtração. Assim, a água chega às camadas mais profundas da rocha, parcialmente filtrada. Então, gente, o nível em que o reservatório da água subterrânea se encontra é normalmente o nível de água de poço, é chamado aí de nível freático. Jéssica, como assim? Então, gente, aqui tem essa imagem aqui, ó, e tá chovendo. E aí, o que que acontece? Tá vendo que essa água aí tá infiltrando no solo? Aí ela vai chegar lá embaixo, vai se infiltrar ali nas rochas, vai ter ali as rochas aquíferas, né? Que tem a capacidade de sugar essa água. E aí, lá embaixo, eu vou ter o nível freático. O nível freático é o quê? É o nível de água, onde a água já tá filtradinha, bonitinha. E vocês sabiam, gente, que os galões de água mineral que a gente compra, geralmente são águas aí que já são tiradas diretamente da fonte. Então, são águas aí que não recebem tratamento. Por que não recebe tratamento? Gente, porque a água, quando ela passa por uma rocha aquífera, ela já vai ser filtrada. Então, ela não precisa passar por um novo processo de filtração. A água, por exemplo, que sai da nossa torneira, precisa passar por um processo de filtração. Por isso que a gente compra os filtros. Agora, a água que é ali absorvida por uma rocha ali aquífera, ela não precisa passar por filtração. Por que ela não precisa? Porque a própria rocha vai limpar aquela água, vai filtrar as impurezas daquela água. E aí a gente vai ter lá o nível freático. Já ouviram falar em lençol freático? O que é o lençol freático? É ali onde está depositada a água que foi purificada pelas rochas ali aquíferas. E aí aqui do lado, gente, nessa imagem aqui, tem tipo um cano, um tubo. Isso aqui é como se fosse lá um poço artesiano. Então, cava-se um poço até o lençol freático lá para obter aquela água já purificada. E aí, galera, o que acontece? Eu falei para vocês que a água que está ali subterrânea, ela está ligada com a água aqui superficial, a água que está em cima do solo. Então, gente, existem regiões do solo, chamadas de regiões de recarga, em que a entrada da água é facilitada, permitindo o reabastecimento dos aquíferos. Então, o que acontece? A água precisa infiltrar. E existem regiões ali que a água entra
para dentro ali da terra e o que a gente chama de áreas de recarga. E aí, então, essa água vai entrar no solo e aí vai ali reabastecer os aquíferos. Então, gente, tais águas, tais áreas aí são de extrema importância para a manutenção da quantidade e da qualidade da água subterrânea. Então, gente, olha, a água precisa entrar para dentro da terra para chegar até o aquífero. E aí, essa área é chamada de área de recarga, é a área que entra a água para dentro do aquífero. E existe também as áreas de descarga. O que é a área de descarga? É a área que a água sai do aquífero e volta para cima de novo. Jéssica, tem disso? Tem. Você já viu? Eu vou te dar aqui um exemplo. Os leitos dos rios. Gente, você já viu nascente de água? Vocês já viram nascente? Alguém já viu uma nascente de rio? Eu nunca vi uma. Eu não, tia. Gente, sabe como é que é nascente de água? Sabe como é que forma um rio? Basicamente, Eu só sei através de uma Só sei que vem debaixo da terra. vem debaixo da terra. A formação de um rio, gente, basicamente é através de uma nascente. E aí, essa nascente, então, a água vai sair debaixo da terra. Da onde, Jéssica, tá vindo essa água? Dos aquíferos. Então, olha para vocês verem que legal. Quando A os água vai aquíferos cheios, acaba vazando a água, não é? E cria um rio. acaba vazando. Então, o que acontece? A água vai sair, vai chover, né? A água vai infiltrar e vai descer para os aquíferos. Mas chega uma hora que ela vai tender a voltar para cima de novo. E esse lugar onde ela volta, a gente chama de descarga, área de descarga, área de afloramento. É onde a água sai da rocha. E esse lugar ali, geralmente, é aonde tem ali as nascentes, os olhos d'água, os brejos, as regiões alagadas. Significa que está brotando água da terra ali, dos aquíferos. E aí, gente, eu coloquei essa imagem aqui no slide. Você vê que o lugar onde tem uma nascente, chega borbulha a água assim de debaixo da terra. Por quê? Porque a água está saindo de debaixo da terra, do aquífero, para virar aí os rios. Então, por isso, gente, que é extremamente importante a gente cuidar das nascentes, porque é de lá que está saindo a água. Aí você pensa se eu vou lá, compro uma fazenda e tem uma nascente dentro da minha fazenda. Aí eu vou lá e jogo terra para construir pasto. Jogo terra em cima da nascente. O que vai acontecer, gente? Acabei com o rio, né? Não vai ter ali mais aquela nascente. A água vai ter que procurar outro lugar para ela sair. Então aí é muito complicado. Gente, entendeu o que eu falei aqui hoje? Alguma dúvida? Entendemos, Não tia. estou com nenhuma dúvida, tia. Só uma pergunta, professora. Se entendeu, bota o joinha aí, todo mundo, para eu saber. Joinha para eu saber se entenderam. Aqui, tia, olha o joinha. Dididim. Joinha triplo. Joinha triplo. Ian entendeu, Carla entendeu. Joinha, peraí. Eu falei joinha triplo também, peraí. Joinha triplo. Maria Eduarda, Camila. Matheus, entendeu, Matheus? Isadora. Gente, então, por hoje é só isso que eu tenho para passar, gente. Só lembrando, na hora que encerrar o livro 4, a gente vai fazer atividade avaliativa. Então, não deixem atrasar as atividades do livro. Por quê? Porque na hora que acabar o livro 4, eu vou querer todas. Então, vocês precisam manter isso. Tudo no livro 4, tia. Quer que eu mande pra senhora no grupo? Não, ainda não, ainda não. Na hora que eu encerrar o conteúdo, aí vocês mandam. Mas não deixem atrasar, porque isso também vale nota. Então, gente, coloca o nome de vocês aí no bate-papo para a gente encerrar a nossa aula. Beleza. E aí, quem for colocando já está dispensado aí para sair. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Até a próxima aula. Bom final de semana. Descansem. Tchau. Desligado. Tchau, tia. Tchau, O Yasmin. cachorro tá desligado.
Tchau, tia. Tchau, Cecília. Tchau. Tchau. Tia, eu vou ficar aqui até acabar a aula. Tá bom. Caio, você tá Coloca o mutado. nome, coloca o nome. Tem gente que ainda não colocou o nome aqui. Falar se você quiser. Caio bugou. Carla, coloca o nome. Maria Eduarda, coloca o nome. Otávio. Ah, não, Otávio já colocou. Ué, tia, tem duas Jéssica Caroline? É porque eu tô usando o celular e computador. Ah, tá, entendi. Se fosse um aluno, tava trolando. Tia, então Não, é que eu semana tô que usando vem vai ser a semana de provas? Não, minha ainda não. Minha é só. Eu preciso acabar o livro 4 primeiro. O professor Matheus falou que também ia ter Tia, eu prova preciso tirar dele. uma foto. Não, ele vai ter. Ele provavelmente ele vai fazer a prova dele lá, mas eu ainda não. Eu preciso acabar o livro Vai ser 4. depois da semana que vem ainda? Sim, vai ser. Provavelmente a gente vai usar a semana que vem ainda, porque a gente ainda não acabou o livro. Entendi. Mas eu aviso, pode ficar tranquila que eu aviso. Carla, coloca o nome aqui. Maria Eduarda também, coloca o nome. Gente, é isso aí então. Até a próxima aula. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, tia. Tchau. Tchau.